pessoal! Hoje trago um vídeo de análise para vocês. Lá no final de março, em comemoração ao 5º aniversário do jogo, ganhamos músicas de todos os dormitórios cantadas pelos rapazes. Ao todo, são 7 incríveis músicas com lindos vocais que eu particularmente não canso de escutar. E hoje eu irei analisar uma delas e um pouco de seu MV também. Como eu não sei japonês, eu estou usando uma tradução para inglês que encontrei no Tumblr e usarei ela como base para análise de hoje. Então, caso você veja que a tradução está um pouco diferente de alguma outra que você viu, talvez seja por isso. E fiquem à vontade para falar nos comentários da diferença também. Vou deixar o post da tradução em inglês, além do MV, na descrição. E eu recomendo você ouvir a música antes de você ver a análise, mas depois que você ouvir a música, por favor, volte pra cá. Essa será uma série que eu vou trazer de vez em quando aqui aos sábados, então espero que vocês gostem. Então, vamos começar com a música de hoje, que é Obedience. É a música do dormitório de Heart Bill, cantada por Ace, Deuce, Carter, Trey e Riddle. A tradução do seu título é Obediência, o que é um tema bem presente no dormitório, já que ele é inspirado na Rainha de Copas e sua forma de comando bem rígida. A música começa com uma pegada de banda marcial, o que faz sentido, já que, como poderão ver, estaremos no ponto de vista dos soldados cartas, mas não só deles, mas também dos alunos de Heart Bill pré e durante o capítulo 1. A letra começa dessa forma. Fique reto, não saia da formação. Siga as regras propriamente. Um gato deve tocar o violino. Vista rosa ao alimentar os flamingos. Nesse trecho, podemos ver duas regras de Heart-Bill que foram citadas. A primeira faz referência à regra 529, dita durante o Happy Beans Day de Harper Les Brown, que diz: se você comer bife numa noite de lua cheia, um gato deve tocar violino em seguida. E a regra 249, que é citada no livro 1 de Heart Bill, capítulo 18, que diz: os tratadores dos flamingos devem usar roupas cor-de-rosa. Além das regras, já temos o clássico Siga Todas as Regras, e essa não vai ser a última vez que a gente vai ouvir isso nessa música. Continuando para a próxima estrofe, a estrada continua aqui no Jardim da Rainha. O mundo onde vivemos é inflexível. Tudo é como você deseja. Aqui temos mais de um significado, já que se analisarmos como uma letra realmente para a Rainha de Copas, eles estão falando de como suas regras malucas acabam tomando seu dia a dia. Porém, ela também se refere a Riddle, já que os líderes anteriores a ele não usavam todas as regras da Rainha de Copa e alguns nem mesmo usavam nenhuma delas. Mas assim que Riddle entrou, tudo ficou extremamente inflexível por conta do poder de Riddle e sua postura severa, do qual todos temiam. Realmente tudo se tornou rígido e da forma como nosso tirano Carmesim queria. E agora começa o refrão. Vê como as rosas são bonitas e vermelhas uma vez que elas forem pintadas? Sim, Sua Majestade. A primeira referência é óbvia, as rosas brancas que devem ser pintadas de vermelho pelos soldados e pelos alunos do dormitório, do qual vimos isso várias vezes durante o capítulo 1. Porém, minha referência favorita dessa música vem nesse trecho, Sim, Sua Majestade. Essa é uma referência que vem de um trecho do filme Alice no País das Maravilhas, que é quando Alice está falando com a rainha, ela começa a ajeitar toda a maneira da menina e diz que ela sempre deve dizer, Oh, Majestade. E Alice responde com Sim, oh majestade. Eu adoro essa cena. Então, quando eu vi isso na música, eu fiquei super feliz. Joguei bem as cartas para não serem facilmente decifradas, e com um olhar satisfeito consigo mesmo, é meu prazer, minha rainha. Na tradução que eu peguei, traduziram esse trecho inicial para Play Your Cards Right, que também é uma forma de dizer para você fazer seus movimentos de forma prudente ou você ser esperto. Aqui vemos rapazes de Heart Bill tentando fazer as coisas que eles querem, porém ainda disfarçando para não serem pegos, além de ser um trocadilho com cartas e baralho. Não se deixe levar por esses olhos brilhantes ou animados. Ser evasivo em si é igualmente divertido. As cartas estão alinhadas esperando por suas ordens. Estamos todos ao seu comando, sim, Sua Majestade. Esses dois primeiros versos podem vir de como a Rainha de Copas, quando não estava querendo a cabeça de ninguém, parecia alguém animada e tranquila. Porém, você tinha que tomar cuidado com o que dizia perto dela para ela não se aborrecer e querer cortar sua cabeça. Também pode ser uma referência a como Riddle é um cara de aparência fofa, mas como todos pisam em ovos com ele. Os versos seguintes vêm para mostrar como tanto os alunos quanto os soldados carta, ainda que reclamassem, estão ali para obedecer Sua Majestade. Continuando, marchando em frente, todos seguem a fila. Obedeça todas as inumeráveis regras. O rato do dormitório deve estar adormecido, sem mel para adoçar a limonada.
Mais uma vez ouvimos sobre obedecer às regras e outra vez temos mais duas regras do dormitório de Hartsola Bill. A primeira é uma referência a uma regra dita durante o capítulo 16 do livro 1 de Hartsola Bill, onde Riddle cita precisar de um rato dormindo no bule durante a festa de desaniversário. E a segunda é uma referência à regra 256, que aparece no capítulo 14 do mesmo livro, que diz: sem beber limonada adoçada com mel depois das 8 da noite. Correndo pelo labirinto, essa justiça se estilhaça, tudo empilhado, tudo espalhado, escondendo suas verdadeiras cores. Aqui mostra como os rapazes não sentiam que poderiam ser eles mesmos quando estão no dormitório. Afinal, tantas regras acabam descaracterizando os rapazes e fazendo eles apenas serem os alunos do dormitório de Hartsola Bill, ou melhor, os soldados da rainha. Além de também demonstrar que a desordem começou a se formar no dormitório, pois alguns começaram a se rebelar aos poucos. Agora desdobre a toalha branca da mesa. Não se permite errar. Sim, Sua Majestade. Esse primeiro verso me fez quebrar a cabeça um pouco, mas pelo que me lembra, a única menção a toalhas brancas no jogo são as toalhas brancas obrigatórias para a festa de aniversário. Talvez esse parágrafo seja uma referência à hora de montar essas celebrações, e mesmo sendo o momento mais descontraído para o dormitório, não deveria haver nenhum erro ao fazer essa comemoração. Não seja pego mostrando sua língua, esconda atrás de seu sorriso, como desejar, minha rainha. Essa aqui pode ser uma referência à cena do gato de Cheshire no filme, onde ele zomba pelas costas da rainha durante sua vez na partida de croquis. E também pode ser uma referência a como por trás do líder o pessoal não levava a sério as regras do dormitório. Nós continuaremos a dançar junto, blefando a cada passo. Se tiver uma resposta que você quer ouvir, nós daremos dela a você. Sim, Sua Majestade. Aqui mostra como, ainda que incomodados, os alunos de Hartsola Bill estavam preferindo mais mentir e aceitar o que estava acontecendo pelo bem de suas cabeças do que realmente tentar mudar o sistema de Hartsola Bill. Então, a música se encerra com essa última estrofe. As cartas estão alinhadas esperando por suas ordens. Estamos todos ao seu comando, sim, Sua Majestade. Agora que terminamos de analisar o parágrafo por parágrafo e dei minhas interpretações, quero apontar mais alguns detalhes. Uma dessas coisas que gostaria de apontar é que Riddle nunca canta os versos aonde é dito as ordens que a Sua Majestade dá. O único verso que ele canta junto é sobre as rosas serem mais bonitas vermelhas quando estão pintadas. Porém, isso não é uma ordem. E eu achei isso genial. Afinal, Riddle é o líder, porque ele repetiria as ordens que ele acabou de dar. Ele também não canta versos que falam mal das regras. E a única vez que ele canta algo próximo a isso é no penúltimo parágrafo, onde todos cantam juntos. Porém, o blefe dito nessa parte pode ser, para Riddle, ele mentindo para si mesmo sobre o estado dele e sobre o dormitório, que, em sua cabeça, estavam bem. Outro detalhe interessante é a ordem de canto do primeiro parágrafo. Cada linha é um rapaz e a ordem é Ace, Deuce, Trey, Carter. 1, 2, 3, 4. Eu achei isso bem satisfatório, honestamente. No MV em si, temos elementos do dormitório, como flamingos, cartas de baralho, naipes de carta, rosas, mesas de chá, tinta e uma fechadura que aparece na hora que os rapazes começam a falar um pouco mais abertamente sobre como eles se sentem em relação ao dormitório, quase como se estivéssemos vendo a verdade escondida através do blefe, escondida e guardada às 7 chaves. E essa foi minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostarem ou tenham alguma interpretação diferente de algum trecho, por favor, me conte nos comentários, eu vou adorar ouvir. Se tiverem alguma das músicas que vocês querem muito que eu traga, pode dizer, em ordem de dormitório, mas se vocês quiserem muito uma antes da outra, eu posso quebrar a ordem um pouquinho. Não se esqueçam de se inscrever e que tal aproveitarem para assistir nossos vídeos da semana passada que estão super supimpa. Até próximo sábado!